você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você reclama de uma coisa e está fazendo errado e quer colher o melhor no hoje. E o Bill Gates, pessoal, ele fala uma coisa muito louca, para você entender essa coisa, para fechar essa questão da pobreza. Não temos culpa de nascermos pobres, mas de morrer pobre sim. Por quê? Porque é mental. Como que você nasce pobre e aceita aquela condição? Por quê? E aí eu vou te explicar, entrando agora aqui, ó, na contaminação, olha, pior, pirose mental. Aí sim, agora sim, a produção hoje tá lenta, bicho, acho que eu tô dormindo, tá querendo férias também. Ó, hipnose mental. O que é hipnose mental? São os hábitos rotineiros. Eles podem ser positivos ou negativos. Quando nos tornamos seres alienados, você vai entender o que é, né? O que é o alienado. A gente bloqueia a gente de progredir, porque nós nos colocamos no estado, tipo, de que tá tudo certo. A gente criou uma hipnose de tal forma que a gente acha que está tudo certo, sem estar certo. Então a hipnose mental, ela surge através das repetições de pensamentos. Quanto mais você pensa, mais em direção ao pensamento você caminha. Você vai entender isso? Ó? Então, se eu penso algo, mais eu caminho na direção daquele algo. Exemplo, um grande amor. Vontade de saciar o desejo sexual. Né? Essa mesma energia pode ser criada para o lado do bem ou do mal. Ela pode ser boa ou ruim. Porque quando você quer saciar um desejo, você tem que estar canalizado na pessoa que você convive. Né? Então você cria, estou dando um exemplo do que é hipnose mental. Você cria isso para a pessoa que você ama. Se você só pensa na pessoa que você ama, automaticamente você vai viver a pessoa que você ama. Se a sua mente foca só na pessoa externa, só externo, só externo, só externo, você nem enxerga a pessoa que você ama. Então o ritmo hipnótico, ele leva a pessoa a criar hábitos pelos quais ela se prenderá e dificilmente ela conseguirá sair. Por isso tem que tomar cuidado com os hábitos que você coloca dentro de você. Pois você pode passar a vida fazendo sem saber o que está fazendo. Isso que é muito louco. Vou dar exemplo, dirigir. Outro hábito aí. Agora você acha que vai entender melhor. Quando você está dirigindo, as primeiras vezes você presta atenção em tudo. Presta atenção no volante, você olha no pedal. Tá? Esses dias eu fui dirigir um carro de um amigo que ele ainda não é automático. É o manual lá. Eu apanhei, fazia anos que eu não dirigia um. Mas eu saí dirigindo. Por quê? Porque um dia eu já dirigi. Mas no início agora, colocar a chave, mexer no volante, olhar o retrovisor, então foi totalmente diferente. Porque eu estou habituado no carro automático, eu entro, ele já regula tudo, e eu saio. Olha o que é o hábito. Então assim, ó, você induz as pessoas à alienação e se prende a coisas que não têm importância. Então, ó, você não pode deixar o hábito entrar em você a esse ponto do carro, por exemplo. O do carro é bom? É. Às vezes você se ferra e leva multa. Perceba que quando você cria o hábito do caminho, e você, por uma distração, você sabe que tem um radar ali, mas você vai vacilar, porque se você se distraiu, porque a mente hipnótica ela está ali, ó, você está dirigindo. Só que se você pensar em algo fora daquilo, às vezes você acelerou, passou no radar, já aconteceu comigo. Isso que eu estou falando. Então assim, ó, uma coisa que cria hipnose nas pessoas, e isso eu bato pesado há muitos anos, é a televisão. Quando você vive preso dentro da televisão, você cria aqueles hábitos de ficar vendo as mesmas coisas a semana inteira. E não tem conhecimento na televisão. Presta atenção nisso, ó. Não tem conhecimento na televisão aberta. Você assiste os programas, as mesmas porcarias, as novelas, as mesmas histórias, e você se contamina com coisas fúteis e informações totalmente direcionadas, como ganância, traição, inveja, luxúria. É isso que você pega na televisão. Tragédia. Jornal é só tragédia. E aí sua mente, ela fica vendo aquilo o tempo inteiro. Você traz isso para dentro de você, essa energia ruim. Então você vive num mundo de comparação quando você vê TV. Você fica comparando as coisas. Indo para o lado mais obscuro, né? O lado negro da força. E por que isso? Porque a gente tem que entender o que está acontecendo. A gente tem que parar para ver que quando a gente negligencia o uso da nossa mente, deixamos à mercê do uso dela, né, por qualquer outro instrumento hipnótico que fica controlando você.
e você não vai saber disso. A política e a TV alienam as pessoas aos hábitos indesejáveis. São os piores hábitos. Porque, ó, as pessoas brigam por política. As pessoas brigam porque às vezes uma não concordou com a... já vi gente brigar por causa de novela. Aí dá pra acreditar nisso ou não? Eu já vi. A empresa. Eu vi, falei que os caras estão brigando por causa de novela, que um falou uma coisa, outro falou outra. Tem sentido isso ou não? Olha como o negócio é muito louco. E assim, o pior inimigo dos políticos, pessoal, e emissora de TV aberta, o pior inimigo desses dois são aquelas pessoas que moram fora da casinha. Pois são pessoas que detêm informações privilegiadas devido à busca pelo conhecimento. Olha que louco isso daí. Então a pessoa, ela passa a falar assim, eu não assisto TV aberta há mais de 6 anos. Quando eu escuto em algum lugar, eu peço, às vezes até falo pro cara, eu estou às vezes no estabelecimento, quando eu vejo que a pessoa está assistindo a TV aberta, eu falo, cara, você sabia que tem um canal assim, sensado de notícias que é muito bacana? A pessoa às vezes nem sabe disso. Então assim, ó, já é desdigitado, conhecimento nunca será demais. Porém, a maioria das pessoas, o que elas fazem? Prefere sofrer pela alienação e viver na vida hipnótica. Porque ela quer a mesmice. A gente fala assim, não, tá bom assim, né? Então assim, ela pega as oportunidades. Eu confesso que eu vivi durante muito tempo hipnotizado de frente para a televisão. E aquilo não me gerou nada de bom interno. Pelo contrário, eu acho que foi o meu pior momento da vida. Então assim, ó, quando eu me peguei nessa encruzilhada, eu falei, caramba, agora eu entendi porque tinha gente que falava pra mim, para de ser televisão, bicho, vai fazer outras coisas. Aí você cai nessa vibe. Quando você passa por isso, aí você entende o que as pessoas queriam falar pra você. Não é fácil no início, porque a gente já está hipnotizado. Mas com o tempo a gente vai criando o quê? Novos hábitos. Então, a gente cria novos hábitos no lugar daqueles. Isso é muito importante. E são vários hábitos que você pode criar. E ó, os principais são que hábitos? Ó? Ir para academia, ou praticar uma atividade física, estudar, pode fazer cursos, leituras, ter grupos de estudo. Sai da televisão e começa a fazer isso. Aí você vai cuidar da sua alimentação, aí você vai cuidar do corpo, cuidar da mente, dos relacionamentos. Você vai aprender a respeitar as pessoas, viver em harmonia. Porque o que mata o ser humano é a desarmonia. Essa coisa de cada um achar que pode fazer as coisas por si só. E isso é impossível. Porque o mundo é feito de pessoas, empresas são feitas de pessoas, relacionamentos são feitos de pessoas. Então não tem como ser diferente. Então você tem que tomar muito cuidado, porque cada situação da vida nos leva a um determinado ponto. E isso é muito importante. Algumas características para você descobrir um alienado. Vamos lá. E aí tem gente que fala assim para mim, eu me vi dentro de algumas dessas. Não se preocupe quando é algumas, o problema é quando é todas, né? Aí você tem que se preocupar mesmo. Aí você tem que se mexer, se mexe. Ó, falta de propósito na vida. Quando você não tem um propósito na vida, realmente você dane-se com o que está acontecendo. E você vê isso muito em pessoas, demais. As pessoas não tá nem o que está acontecendo, não querem nem saber. E por quê? Porque elas não têm um propósito, elas não sabem o papel que elas estão fazendo aqui. Qual é o papel seu dentro do que você está fazendo? Isso é muito importante. Falta de autoconfiança, a pessoa que não tem autoconfiança. Falta de entusiasmo e iniciativa, a pessoa não está nem aí, tipo o dia, o céu, o azar, né? Ela não está nem preocupada. E aí aquela pessoa do grupo lá escolar aqui, ó, né? Dá uma de miguezinha ali. Outra coisa muito louca, vive no vitimismo. A pessoa vive no vitimismo. Ela só sabe reclamar. Tudo dela é para reclamar. Tudo. Não tem nada que ela não reclama. Ela reclama do relacionamento, reclama do emprego, reclama do filho, reclama do marido, reclama da mãe, reclama do pai, reclama do Jesus amado, ela reclama de tudo. Essa pessoa, ela realmente já está hipnotizada e não percebeu. Então, ó, tem temperamento, pessoas que têm temperamento explosivo. Sabe porque as pessoas que explode fácil? E total falta de controle sobre as suas emoções. Ela tem total falta. Essa pessoa também já está meio hipnotizada. E ó, cometer os mesmos erros. Então assim, não tira proveito do fracasso quando você comete os mesmos erros. Você não aprende. Né? Se você
tiver os erros e aprende, você não tem um fracasso. Se você tem os erros e continua errando nos mesmos erros, aí como você quer ter sucesso? Então errou, vou lá, ó, processo, nisso eu não erro mais. Eu posso ter um outro erro, diferente daquele, mas o mesmo não. E tudo que você for começar, tem que terminar. Então pessoas que começam algo e não terminam, tá com problema já de mente hipnótica. E aí eu vou te falar as características para descobrir um não alienado, e que é o mais importante, né? Ó. Você tem que estar sempre engajado em fazer algo definido, por meio de planos bem organizados e detalhados. Isso tem que falar, né? Você tem que ter planos, e tem que ser bem organizados para que ele possa dar certo. Você tem que ter um propósito de vida. Todas as pessoas bem-sucedidas, ou pessoas que acertam ali na plenitude, no equilíbrio, são pessoas que têm propósito de vida. E Lúcio, o que é esse diabo desse propósito de vida que todo mundo fala? E eu já falei isso várias vezes, né? Falo muitos dentro da mentoria, que é o seguinte, é aquilo que você faz com paixão, pelo qual você impacta pessoas e que você vai deixar uma história. Vou dar um exemplo, Steve Jobs, Silvio Santos, Samuel Klein, Bill Gates, sei lá, um monte de gente, Naomi Campbell, a própria Gisele Bündchen, Xuxa Meneghel, é um monte. Todo mundo tem propósito. Essas pessoas vieram de um propósito. E elas foram levando isso até o momento que elas conseguiram. Você consegue entender o que é o propósito? Fazer aquilo que você gosta, em constância, impactando pessoas, fazendo a transformação nessas pessoas. Isso é muito importante. Tem inteligência emocional. Pessoa que não tem a mente hipnótica tem inteligência emocional. Sabe por quê? Porque ela já foi buscar pelo autoconhecimento. Você jamais vai ver uma pessoa que tem uma inteligência emocional se dando mal na vida. Por quê? Porque a gente, quando fala de inteligência emocional, a gente fala da dualidade. E nós, seres humanos, temos a dualidade, que é o quê? O amor e o ódio, luz e sombra. Né? Então, como você não tem o controle, a inteligência emocional, você acaba trabalhando, né, potencializando a pior, a maioria das vezes. Ou potencializa muito a boa, aí você fica aquela pessoa que aceita tudo. E ser inteligente emocional, ao contrário de que muitos pensam, não é você aceitar as coisas, é você saber debater os assuntos. De forma pelo qual a pessoa não tem nem o que te falar depois. Isso é muito importante. Outra coisa, que a pessoa que não é mente hipnótica é prestativa aos outros, mas quase não aceita favores em troca. Ela quer só transbordar. Ela quer servir literalmente. Isso é muito importante. E assim, ó, ela nunca dá desculpa para as suas deficiências. Afinal, gente, não existe pessoa 100% que é perfeita. Não tem gente 100% perfeita. Vai ter na hora que morrer, te ligar nas portas do céu lá. Porque se for pro inferno também, você já sabe que ela não é perfeita. Então, ó, outra coisa importante da pessoa que não tem mente hipnótica, ela costuma ser conhecida como guerreira, como guerreiro. Por quê? São pessoas que estão ali para batalhar, fazer as coisas acontecer. Não é a pessoa que fica ali, ai meu Deus, porque hoje eu não vou, porque eu tô com preguicinha. Não, essas pessoas não têm isso. É o tempo inteiro combativo ali, ó. É como se fosse viking mesmo. Indo pra guerra o tempo inteiro. Isso é muito importante, porque são guerreiros, tá? E normalmente também é uma pessoa que inspira outras pessoas. Então, ó, na vida você tem primeiro, né? Você tem que primeiro, ó, ser interessante, para depois você ser interesseiro. As pessoas querem ser interesseiro antes de ser interessante. Então, uma coisa não... A ordem dos fatores aqui altera o produto que se ensinou. Então, primeiro, você seja interessante, gere valor na vida das pessoas. Por isso que a pessoa que não tem mente hipnótica são pessoas que todo mundo busca, todo mundo quer estar perto. Por quê? Porque ela gera valor, ela gera interesse. E aí sim, essa pessoa ela acaba tendo coisas em torno, né, de retorno para ela, de que outras pessoas não vão ter nunca. Porque as pessoas só chegam por interesse. Elas não geram valor na vida das outras pessoas. E aí elas querem o principal dentro da prosperidade, que é o material. E o material, para você conseguir, as outras coisas tem que estar muito bem alinhado.